nosso Deus é o Deus nas alturas dos céus, aqui embaixo também na terra. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós nos colocamos nesse quarto dia, no Cerco de Jericó, e já iniciamos a nossa noite dizendo que o nosso Deus é o Deus das alturas e o Deus abaixo dos céus, embaixo na terra. É um Deus que não nos abandona. Eu te convido a rezar comigo pelo sinal da Santa Cruz, livrando-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria, meu irmão, que nessa noite que você pudesse cantar novamente essa canção, Amar-te Mais. Porque é uma canção completamente evangélica, no sentido de ser plena de verdade do Evangelho, que nós devemos amar a Deus mais do que todas as coisas, de todo o nosso coração, e que, se for preciso, oferecer ao Senhor a nossa vida, o nosso martírio, nós daremos a nossa vida só por Ti, Senhor. Por isso, meu irmão, eu te convido nesse início desse cerco de Jericó, desse quarto dia, onde nós daremos a nossa quarta volta. Os soldados já estão cansados, porque já passou a metade daquilo que foi proposto e pedido por Deus. O cansaço também bate à porta, mas nós precisamos nos lembrar que nós somos valentes guerreiros e que quem marcha à nossa frente não é qualquer um. Como diz a própria prostituta Raabe no livro de Josué, capítulo 2, o vosso Deus é um Deus lá nas alturas e também um Deus embaixo, aqui na terra. É um Deus que não vos abandona, é um Deus que está convosco. É essa certeza, meu irmão, que eu quero que você tenha de Jesus. É essa certeza, Jesus, que eu quero que nós tenhamos no Senhor nessa noite. Que Tu és um Deus lá das alturas, porque Tu és. Porque, como nos diz Apocalipse, Tu fostes arrebatado para as alturas, mas também Tu és um Deus aqui de baixo, porque ficastes conosco na Eucaristia. Estais cumprindo a promessa conosco neste altar, de não nos deixar sozinhos, mas de caminhar conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Por isso, Senhor, a Ti o nosso amor, a nossa adoração, amar-te mais do que todas as coisas, do que todos os nossos parentes, do que todos os nossos apegos, e, se preciso, dar a vida só por Ti. Aí da sua casa, meu irmão, minha irmã, eu te convido, reza com essa canção. Deixe que essa canção seja para você nessa noite um hino de amor, um culto de adoração a Deus. Que seja o seu coração a cantar, que seja o seu coração a rezar, o amor que você tem para com Deus, que talvez nem você mesmo saiba, e eu vou te ajudar com a graça de Deus a descobrir este amor nessa noite. Canta isso, amar-te mais. Você
que neste altar se dignou se expor perante os pecadores. Bendito seja o Senhor Deus, que neste altar se levanta como valoroso Senhor e Rei, que se coloca em ordem de batalha para reconquistar aquilo que o inimigo te roubou. Bendito seja o Senhor Deus, que se levanta glorioso, valoroso, para ir recuperar a ovelha que se perdeu. A conquista de Jericó, não sei se você sabe, meus irmãos, mas a conquista de Jericó, nós podemos compará-la com aquela parábola da ovelha perdida, onde o pastor larga as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Porque o Deus que nós cantamos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós nos prostramos diante dele, é esse Deus que vai atrás daquilo que é seu. É por isso que às vezes nós vemos ele fazer impossíveis na nossa vida, mesmo julgando-nos indignos, mesmo julgando imerecedores de amor ou do amor, mas ele faz loucuras, porque ele é aquele que vai atrás para poder recuperar aquilo que é seu. E quando nós entramos em combate no cerco de Jericó, é porque Deus, ele dá uma ordem a Josué para reconquistar a terra prometida outrora ao nosso pai Abraão, a terra de Canaã, que já estava dominada pelos povos pagãos que adoravam Satanás e falsos deuses. Uma terra que era dos israelitas estava sendo habitada pelos cananeus, pelos filisteus, pelos saduceus, pelos amorreus. Então Deus, ele vai atrás daquilo que é seu. E talvez nessa noite seja a noite de Deus ir atrás de você. Assim como eu te peço, Jesus, venha atrás de mim. Venha atrás de mim. Venha atrás da ovelha que sou eu. Venha atrás daquilo que te pertence, que sou eu. E você pode rezar aí na sua casa isso, pedindo a Jesus essa graça, que vá atrás daquelas pessoas, daquelas situações que você vê perdidas. Eu te convido a rezar comigo hoje o livro de Josué, capítulo 2, versos 1 a 22. Pela experiência que tive, é uma das passagens que mais me alegra, é uma das passagens que mais me enche de alegria do amor de Deus, que nos fala da prostituta Raabe. E todas as vezes que nós fazemos o cerco de Jericó, não tem como nós fazermos o cerco de Jericó sem nos lembrarmos da prostituta Raabe, que é gente que nem a gente. Então eu te convido a pegar Josué capítulo 2. Eu te convido a ver aonde Deus é capaz de entrar para poder salvar uma pessoa. Eu te convido a ver nessa palavra de hoje onde Ele é capaz de ir para poder salvar-te, para poder me salvar. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões
Ide, disse eles, e examinai a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. Mas a mulher ocultou os dois. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os dois homens, e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Eu ignoro para onde foram. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja, persegui-lo-vos depressa e alcançareis, porque eles saíram pelos portões da cidade. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara, os dois espiões, sobre as palhas de linho que ali havia. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: eu sei que o Senhor Deus vos entregou essa terra, e o terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e como além do Jordão tratastes os dois reis, os amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus, e aqui embaixo na terra. Agora vos peço, jurai pelo Senhor, e assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai, a mim, aos meus familiares. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contando que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, quando o Senhor nos entregar essa terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda vermelha, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. E ela disse: ide para o monte, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis o caminho.
Os homens disseram: eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porás este cordão vermelho na janela, por onde nos fizestes descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja de sua família, que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados ao juramento a que nos obrigastes. Seja como dissestes, respondeu a prostituta. Depois os despediu e eles partiram, e ela pendurou o cordão vermelho na janela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, nessa noite eu quero convidar uma pessoa muito especial para rezar conosco. Talvez vocês achem estranho eu, diante de Jesus, como diz a própria palavra, o Deus dos céus e o Deus da terra, convidar uma prostituta para estar aqui. Quando nós pegamos São Paulo e nós vamos ver o tecimento dos heróis da fé, nós vamos ver que aquela que era prostituta, mas que livrou os espias de Israel da morte, ela foi elevada no Novo Testamento à dignidade de heroína da fé. Eu não estou canonizando-a, mas se a palavra me diz que ela é uma heroína na fé, ela é um exemplo para mim. Tão humana como eu, tão frágil em pecados como eu, porém, uma mulher que dentro de toda uma cidade que estava perdida, pervertida e sob a ação do demônio, uma mulher que se abriu à graça de Deus. E quando você se abre à graça de Deus, não só você é salvo, mas é salvo você e toda a sua família, por consequência da tua abertura. Então eu te convido neste momento a rezar comigo, pedindo o auxílio, a coragem, a ousadia daquela prostituta. Eu convido Raabe a se colocar diante de Jesus neste momento e a pedi-lo aquilo que ela pediu outrora pela sua família. Que eu seja poupado, que você, meu irmão, seja poupado, que no dia em que a ira de Deus descer sobre a terra, que nós sejamos colocados entre os eleitos, que nós tenhamos a corda vermelha em nossas janelas, para que nós sejamos salvos, nós e nossas famílias. Vamos rezar a Jesus com mais uma canção, para nós podermos rezar em seguida, invocando e conhecendo um pouquinho mais dessa prostituta Raabe, e vendo que ela é tão humana como eu, tão humana como você. Talvez não julgamos a prostituição como as maiores e mais graves das
dos limites trágicos humanos de separação a Deus. Mas quando nós paramos e vemos, nós somos tão limitados e nós nos prostituímos tanto como ela. Às vezes nós não nos deitamos com mulheres ou com homens para prostituir, mas nós nos prostituímos de outras formas, adorando e nos entregando a outras paixões e esquecendo aquilo que foi o primeiro mandamento que Deus falou: ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou o Deus ciumento, porque Ele nos ama com amor esponsal. Não é isso, Jesus? Tu nos amas com amor esponsal. O que é um amor esponsal? É o amor do esposo para com a esposa. Às vezes para nós homens é tão estranho chamarmos de a esposa de Jesus, mas eu tenho uma alma esposa, e Jesus precisa me desposar todos os dias. Vocês que já são casados sabem muito bem o que é desposar. Aquele momento das núpcias, em que o marido toma a noiva no colo e a leva para o leito nupcial, e ali ele a protege, ele a acaricia, ali ele derrama sobre ela um mar de benesses, a ama, e a esposa se sente amada e protegida. É isso que a minha alma precisa sentir para com a pessoa de Jesus todos os dias, porque Deus, Ele é um Deus ciumento, que te ama como ama a uma alma esposa. Ele te ama como se você, meu irmão, minha irmã, homem ou mulher, fosse a sua esposa, a qual Ele não aceita outro te tocar, a qual Ele não aceita outro entrar na sua vida, a não ser Ele. Como você cantou no início, é o que eu sempre repito: que as tuas canções não sejam apenas hinos, mas sejam orações. E no início você cantou prometendo amar-te, prometendo amá-lo mais do que todas as coisas. Agora eu te convido a chamá-lo de esposo, porque nós vamos rezar isso com a prostituta Raabe. Reza com essa canção. Se você souber, vai cantando aí baixinho. Se você souber, vai olhando para Jesus no altar e vai trazendo cada palavra no seu coração. Eu te vejo, Senhor, e
Senhor Jesus, voltando mais um pouquinho no tempo, voltando um pouquinho mais às páginas da Santa Palavra, eu faço memória daquele dia memorável, por assim dizer, em que tu fizestes o mar vermelho se abrir, mas antes disso, aquele dia em que tu destes uma ordem a a Moisés, que tomasse um cordeiro, que matasse aquele cordeiro, que pegasse aquele sangue e passasse o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo exterminador da ira de Deus descesse para poder exterminar os primogênitos, onde estivesse marcado com vermelho do sangue do cordeiro, o anjo não iria tocar naquela família. Fazendo memória, Senhor Jesus, ao que os espias ordenaram que a prostituta Raabe fizesse, que ela descesse, que ela marcasse a sua casa com uma corda vermelha. Eu faço também, Senhor, referência, andando um pouquinho mais as páginas da palavra, indo para o livro do Apocalipse, e vendo a visão que São João teve, onde ele tem a visão do cordeiro, e onde ele tem a visão de uma multidão de pessoas incontáveis, e eis que é perguntado a São João: quem são essas pessoas? E São João diz: tu é que sabes, meu Senhor, eu não sei. E o Senhor responde a São João: estas pessoas que tu vês ao redor do cordeiro são as pessoas que vieram da grande tribulação, que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro. São aquelas que tiveram contato, são aquelas que se marcaram, que se banharam no sangue do cordeiro. Fazendo, meus irmãos, esse paralelo daqueles eleitos do Apocalipse, que foram lavados no sangue do cordeiro, fazendo menção à prostituta Raabe, que precisou descer da janela de sua casa, sobre a muralha de Jericó, uma corda, um cordão vermelho, e fazendo menção ao um pouco mais atrás, quando o Senhor manda Moisés matar o cordeiro para celebrar a Páscoa, para fazerem a passagem da escravidão para a liberdade e a travessia do Rio Jordão, o Senhor manda que os homens marcassem os umbrais das portas, para que na noite, quando a 10ª praga fosse lançada sobre o Egito, que seria a morte dos primogênitos, o Senhor não tocaria naquela família. Nessa noite, Senhor Jesus, coloco eu na tua presença. Eu miserável, eu pecador, tão indigno, que tantas vezes me prostituo, não com mulheres, Senhor, mas me prostituo com falsas paixões, com outras paixões. Quantas vezes, Jesus, me apaixono por coisas, por pessoas, e
e esqueço que por primeiro o meu amor deve ser ao Senhor, e tudo mais virá por acréscimo. Eu te convido nessa noite, meu irmão, eu te convido a derrubar todas as muralhas da idolatria. A idolatria, ela é condenável aos olhos de Deus, ela é abominável, porque o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não tolera outro Deus, Ele não tolera outras paixões em nosso coração, além dele, porque Ele é um Deus ciumento. Ele nos ama, tu nos ama, tu nos ama. Ele te ama, meu irmão, Ele te ama até os ciúmes, Ele te ama com amor ciumento. Poderia Ele apenas ter estralado os dedos e te salvado, poderia Ele apenas ter soprado sobre Satanás, aniquilado Satanás e te salvado, mas Ele é um Deus que te ama ao extremo do ciúme. Ele é um Deus que te amou com a loucura da cruz. O amor de Deus por ti o levou à loucura da cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você neste momento a examina a tua consciência e vê se Deus tem tomado o primeiro lugar. Vê se você tem reconhecido Deus como Raabe reconheceu, um Deus lá do alto, mas também um Deus aqui na terra. Olha se você tem reconhecido esse Deus. Eu te pergunto até mais, meu irmão. Deus, Ele tem te suprido em todas as suas necessidades. Necessidades que eu digo, são necessidades físicas, como homem, como mulher, necessidades sentimentais. Ele tem te suprido. Se Ele não tem te suprido, onde está a muralha que está impedindo? Porque se Ele não está te suprindo, é porque existe uma barreira impedindo. Porque basta você olhar para a cruz, basta você olhar para o altar, no santo ostensório, e ver a que ponto o amor de Deus foi capaz de chegar. Ao extremo, porque Ele te ama com um amor ciumento, Ele te ama com um amor extremado. E muitas vezes, meus irmãos, me desculpem dizer, você ama Deus com um amor relaxado, você ama Deus com um amor de obrigação, com um amor de preceitos. E isso não é amor. Amor é você ir ao extremo. O amor que o Evangelho nos ensina é aquele amor. Se o teu irmão te pedir para caminhar com ele 1 quilômetro, vai mais longe, vai 2. Se ele te pede uma túnica, não dê apenas uma, dê 2. Esse é o amor com que você precisa amar Deus. Eu quero agora voltar o meu olhar para a cidade de Jericó, como nos diz o livro de Josué 6, uma cidade murada. O que quer dizer uma cidade murada? Talvez você já leu, talvez você já fez tantos
cercos de Jericó e nunca se perguntou o que é uma cidade murada. Eu te pergunto nessa noite, Jesus, o que é uma cidade murada? Uma cidade fechada. E o Senhor nos responde: uma cidade murada, uma cidade fechada, é uma cidade que se fechou diante dele, como nos diz o livro de Josué. É uma cidade onde não deixa ele ser Deus. É uma cidade onde outros deuses foram sendo cultuados, e esses deuses foram construindo muralhas. Eu não sei se vocês sabem, mas a prostituição em Jericó era muito forte. Raabe não era uma dessas, mas existiam as prostitutas sacerdotisas que erguiam altares e se deitavam com os homens nos altares, aos deuses da fertilidade, para que a terra se tornasse fértil. A prostituição naquela cidade havia e existia em duas categorias: as prostitutas rituais, que se prostituíam aos deuses, e as prostitutas como Raabe, aquela classe de prostitutas que se prostituíam por necessidade muitas vezes. Talvez quando nós passamos, nós vemos prostitutas, travestis se prostituindo, o nosso coração logo quer apedrejar, mas nós não paramos para poder ver e ler a história daquelas pessoas. Eu não sei se você percebeu os detalhes da palavra. Raabe era prostituta, mas Raabe tinha pais, Raabe tinha irmãos e irmãs. Talvez Raabe era o arrimo daquela família, porque as famílias pobres, elas construíam suas casas como favelas nas muralhas, pois as muralhas de Jericó, como nós já dissemos, eram grandes muralhas, eram muralhas que se passavam até carruagens em cima. Raabe era uma dessas prostitutas, como era, digamos, legal. A prostituição na cidade de Jericó era tão legalizada que o próprio rei conhecia a prostituta. O que eu queria que você olhasse neste momento era olhar para aquela prostituta com o olhar de Deus. Quando os espias de Israel chegaram, eles foram logo para a casa de uma prostituta. Por quê? Talvez, se você não esmiuçar a palavra, você não vai compreender. Mas os prostíbulos eram geralmente os lugares dos viajantes irem. Os prostíbulos eram os lugares, digamos, de se
espalhar as notícias. Como a casa de Raabe era o seu prostíbulo, muitos entravam, como ela mesma disse. Muitos entravam e muitos saíam. E Raabe ouvia dizer a cada estrangeiro que entrava e saía os feitos do Deus de Israel. Olha, vocês sabem que o Mar Vermelho foi aberto por Deus para os israelitas atravessarem. Olha o Egito, uma terra tão próspera, com um império inabalável. Sabe onde eles estão? Estão nas águas do Mar Vermelho, porque após os israelitas passarem, o Mar Vermelho os engoliu. O Egito não tem mais rei, o Egito não tem mais combatentes, o Egito não é mais aquela nação forte, porque o Deus de Israel os aniquilou. Tudo isso chegava até os ouvidos de Raabe, ao ponto em que, quando os espias chegaram na casa de Raabe, Raabe já sabia quem eles eram e a quem eles serviam. Tanto que Raabe, ela é a nossa heroína da fé, como nos diz São Paulo, porque ela professa, ela já acreditava. É aquilo que talvez você ainda não tem e não fez. Acreditar que Jesus ele pode, acreditar que Jesus ele é o único e suficiente Salvador. Quando os espias chegaram, Raabe disse: nós já sabemos o que o seu Deus é capaz. Ele é capaz de abrir o mar, ele é capaz de mandar pragas para aniquilar o maior dos reinos, ele é capaz de parar as águas do Jordão, e nós sabemos que ele vai derrubar as muralhas. Eu te peço uma coisa: salva a minha família. Talvez, meus irmãos, esteja te faltando o essencial: ter e cultivar a fé que aquela prostituta tinha em Deus. E hoje nós temos em Jesus, que é o mesmo Deus. Quem dera se eu chegasse na sua casa e você já me bombardeasse com a boa nova, me dizendo quem é Deus, como Raabe fez com os israelitas. Eu sei que o seu Deus abriu o Mar Vermelho, eu sei, e eu quero aceitar. É isso que eu te convido nessa noite. Por mais que você seja católico como eu te convido a aceitar Jesus. Aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, porque tudo mais vai vir por acréscimo. Tudo: casa, dinheiro, sentimentos, afetos, tudo. Quando nós reconhecemos em Jesus o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eu sei que tu és Deus do céu e Deus na terra. Essa é a profissão de fé de Raabe, que antes de tecer ou descer a corda vermelha na janela, o sangue do cordeiro já havia penetrado e alvejado o coração dela. Jesus na cruz, por mim e por você, ele verteu todo o seu sangue, como vai nos dizer sabiamente São João, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E felizes aqueles que lavam e alvejam suas vestes no sangue do Cordeiro.
Eu quero fazer parte, meus irmãos, daquela multidão que se coloca diante do Cordeiro. Uma multidão, como nos diz São João, incontável. Porque eu posso ou não estar lá. Isso vai depender de mim. Vai depender da sua escolha. Se você opta ou não por Deus. Os feitos de Deus você já sabe. Eu já sei. O que nos vale agora é amar a Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Porque se assim for, toda a muralha nós vamos ver ruir, mas a nossa casa vai permanecer de pé. A minha vida vai permanecer íntegra diante de Deus, diante dos homens, e todos reconhecerão quem eu sou. Raabe não teve medo de negar o seu povo idólatra para poder aceitar Deus, aceitar Jesus na pessoa de Deus. Está chegando o tempo, irmão, em que você vai ser colocado à prova como Raabe. De que lado você vai estar? Você vai negar? Você vai entregar os espias? Ou você vai reconhecer o seu Deus como seu único e suficiente Salvador? Aquele que abriu o mar vermelho, aquele que derrotou o faraó, e aquele que fez e faz tantos milagres em tua vida. Até hoje você não teve a oportunidade, talvez, de escolher os caminhos pelos quais você trilhou. Como Raabe talvez não teve outra oportunidade na vida a não ser prostituta, mas você tem a oportunidade a partir de hoje de continuar tecendo e escrevendo a sua história com o seu Deus, tendo sempre o seu Deus à sua frente. É isso que eu te convido a fazer na minha vida, Jesus. A estar sempre em primeiro lugar, a ser sempre o primeiro, porque eu sei que tudo será me dado por acréscimo. É isso que eu desejo, meu irmão, que nessa noite, que nesse cerco de Jericó você faça. Opte por Deus, não pelas maravilhas que Ele operou, mas pelo que Ele é, pelo que Ele fez por você. Vamos finalizar essa nossa oração com essa canção, finalizando o dia de hoje, colocando o seu coração, a sua vida, a sua história aos pés de Jesus. Por mais que tu sejas como eu sou, uma prostituta como Raabe, eu tenho a oportunidade de escrever a minha história e estar um dia entre aquela multidão incontável que alvejou as suas vestes do sangue do Cordeiro. Assim como Raabe desceu da janela da sua casa o pano vermelho, eu te convido, deixa o sangue de Jesus descer sobre a sua vida. Demônio